As mudanças territoriais propostas pelo Trump vêm causando uma mudança significativa na geopolítica internacional, inclusive sendo apelidada, e aparentemente o Trump gostou, de doutrina Doral, entender exatamente por quê. Enquanto isso, Elon Musk chama Justin Trudeau de menininha e de governador do Canadá, por que isso está rolando, e fala também das respostas acerca da possibilidade de mudança do nome de Golfo do México para Golfo das Américas, será que de fato isso é possível? Resposta do Canadá sobre a possibilidade de anexação do território frente aos Estados Unidos. O Canadá ameaçou os americanos e a Europa, que falou inclusive de fortalecimento militar e ameaçou Trump, colocando aqui não há mínima possibilidade de mudança da configuração territorial do continente europeu. Será, galera, que o Macron, Olaf Scholz e a sua turma vai conseguir fazer frente ao governo americano? Enquanto isso, Kate Kellogg, que é o representante dos Estados Unidos para discutir a paz Rússia e Ucrânia, fala que não há chance de paz na Ucrânia sem negociações com a Rússia, e a gente tem também curdos e membros ali aliados da Turquia, como já era previsto que ia acontecer, travando uma batalha que começou com 37 mortes, mas pode aumentar bastante no futuro próximo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Você que já tem ensino superior e colocou como uma das metas para 2025 melhorar sua qualificação profissional, quer fazer uma pós-graduação é essencial, tá? Para melhor aceitação do mercado de trabalho, desempenho profissional, também na vida pessoal e por aí vai, tá? Se você quer atingir pelo menos parte das suas resoluções de 2025 agora em janeiro, galera, presta bastante atenção, tá? A ClickGel, conhece? Tô falando para vocês da melhor instituição do ensino do país, no ensino das chamadas geotecnologias, e falo isso a esmo, tá? Tô falando porque já ganhou prêmios, indicações nesse sentido. Tá oferecendo uma pós-graduação totalmente online no ensino da ciência de dados geográficos em parceria com a Anhanguera. Cara, é essencial, tá? Poxa, eu tô falando de um curso de pós-graduação que vai te dar, depois de 12 meses, o título de especialista pós-graduado em ciência de dados geográficos e ainda com diploma que é amplamente reconhecido pelo mercado de trabalho e também pelo MEC. Nesse momento que a gente está, os dados são, assim, essenciais, tá? Para planejamento estatal, no setor empresarial. E hoje, cerca de 80% dos dados, eles têm relação com o território, ou seja, com a geografia, com o geoprocessamento. E é isso que esse curso vai te oferecer. Eu estou falando de disciplinas totalmente assim em foco com o mercado de trabalho, como, por exemplo, geoprocessamento, sensoramento remoto, inteligência artificial para dados geográficos, linguagem de programação, computação em nuvem e muitas outras disciplinas, tá? Tudo muito assim técnico, atualizado para melhorar o seu desempenho. Então, presta bastante atenção, galera. Agora, no dia 13 de janeiro, às 20 horas, eles vão lançar a primeira turma de 2025. E se você quiser ter acesso com condições muito especiais, mas corre, tá? Porque a oferta relâmpago mesmo. Tá acabando, pessoal. Vai ser muito rápido, tá? Link aqui, ó, QR Code em algum dos dois lados, ou link na descrição, que você vai entrar em contato com eles, vão te passar muito mais informações e, além de tudo, te dar um link para o acesso a um workshop, em que, além de todos os benefícios já oferecidos, tem uma surpresinha ali que vocês vão gostar bastante, tá? Então, galera, não perde a oportunidade, já começa 2025 com o pé direito. A ClickGel vai te ajudar muito na sua vida pessoal e também, claro, na sua vida profissional. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente vem tendo uma série de ameaças, eu falei para vocês, em mudanças importantes na geopolítica, quando a troca de presidente, ainda mais um cara tão polêmico, Trump é no mínimo um cara polêmico, né, vamos colocar assim, que tem um resguardo de uma votação majoritária, de ter apoio do maior número de governadores republicanos, de ter apoio da Suprema Corte e ainda está embasado, galera, num Congresso, tanto a Câmara como também o Senado, completamente republicano. E ele começou a fazer políticas falando de anexação do Canal do Panamá, anexação do Canadá, anexação da Groenlândia, invasão ao território mexicano, mudança da fronteira, aliás, do nome, né, do Golfo do México para Golfo das Américas, e isso foi apelidado, inclusive pela mídia americana, como doutrina Doral. Para quem não sabe, a doutrina Monroe foi uma política instaurada ali em meados do século XIX, em que os Estados Unidos, no momento em que os europeus estavam ali fazendo um neocolonialismo, um imperialismo, assim, europeus, sei que vocês estão passando pela segunda revolução industrial, estão em busca de mercados, enfim, mas ó, América para os americanos.
Se vocês quiserem colonizar Ásia e África, façam de acordo com os interesses de vocês. Agora, América é para os Estados Unidos. E agora a gente tem ameaças à Groenlândia, ameaças ao Canal do Panamá, ameaças ao Canadá e ao México. Dá a entender que é uma doutrina Doral. Professor, mas parece um pouco ofensivo. O Trump compartilhou isso nas mídias dele, né? Então não acho que ele está considerado muito ofensivo essa comparação não, tá? Como a gente vem percebendo, né? Os países, eles vêm tecendo respostas todos, e aparentemente, por motivos óbvios. Nenhum ficou satisfeito com a ideia do Trump de tomar o seu território e começou com o Justin Trudeau, que a gente sabe que renunciou ao seu cargo a uma crise política, uma crise econômica instalada no país. Renúncia da ministra das Finanças, que também atuava como a vice-representante do Canadá. E o Justin Trudeau, pensando até no bem do Partido Liberal, que muito possivelmente perderá as eleições ainda em 2025 para o Partido Conservador, à volta do Partido Conservador, anunciou a sua renúncia, talvez numa chance de suspiro do Partido Liberal, né? Depois que ele renunciou, ele começou a tomar uma posição mais forte, colocando que o Canadá não será o 51º estado americano. Eu até compartilhei isso com vocês, né? Ele nunca tinha apoiado a decisão dos Estados Unidos anexarem o Canadá, mas também nunca tinha negado de maneira veemente. Se alguém ameaça o seu território e o chefe de governo não faz algum tipo de retaliação veemente, dá a entender que ele está meio que coadunando com a ideia, entende? Depois que ele renunciou, ele colocou, né, que não há mínima chance, a chance do Canadá ser anexado pelos Estados Unidos é a mesma de uma bola de neve sobreviver ao inferno sem derreter, ou seja, zero, né? E aí o Elon Musk, que não é só mais um bilionário, ele é o dono de uma rede social de enorme relevância e, além de tudo, é um secretário agora do governo Trump, colocou: garota ou menina, você não é mais governador, então não importa muito o que você diz. Ou seja, o Elon Musk comprando uma briga com o Justin Trudeau. Vai lembrar que o Elon Musk está comprando briga com uma série de governos, ou de governos mais de centro, governos mais de esquerda, alguns governos até de centro-direita, mas que tem um ideal mais cosmopolita, a favor dessas grandes organizações internacionais, né, como a União Europeia, Acordo de Paris e coisa que valha. E o Justin Trudeau talvez represente, né, na figura do primeiro-ministro do Canadá, o avanço do progressismo, como a gente fala do Brasil, ou dos liberalismo, só que não liberalismo econômico. Os liberals, segundo a América do Norte, é muito mais também nesse sentido de pauta woke e tal. Então, quando ele chama o Justin Trudeau de menina, dá a entender, foi sem querer, né? Dá a entender que ele tá meio que assim, brincando com a cara do Justin Trudeau e colocando que ele, por ser um governo muito frágil, por ter se rendido à pauta woke, que é uma coisa que o Elon Musk combate demais, ele estaria se comportando como um homoafetivo. Enfim, tá? Mas meio que, entre aspas, zoou aí com a cara do Justin Trudeau. Só que o Canadá ameaça responder, mesmo que não seja com Justin Trudeau, e sim com outras lideranças que vão surgir, mesmo antes das eleições de 2025, ameaçando os americanos. Porque, ponto importante, né? Entendam que é muito difícil sancionar os Estados Unidos. Eu sempre coloco para vocês, tá? Poxa, professor, mas os americanos, eles estão ameaçando tomar territórios que são garantidos pela Carta da ONU, que tem suas fronteiras internacionais reconhecidas, tal. A Rússia fez isso contra a Ucrânia e olha quantas sanções aconteceram contra o país. A gente não pode fazer isso também contra os americanos? Vamos lá, vamos tentar propor sanções ou possíveis punições contra os Estados Unidos? Boicotes econômicos. Como se os caras têm a moeda mundial, o sistema de pagamento internacional, se eles controlam ou são a maior economia do planeta, e quando você sanciona os Estados Unidos, muito possivelmente o maior prejudicado vai ser você e não os Estados Unidos, entende? Então é muito difícil sancionar os americanos e eu até colocaria os chineses também dentro desse patamar, tá? Poxa, as sanções à Rússia, que economicamente não é um país tão significativo quanto os americanos e os chineses, já vem causando uma baita repercussão no preço dos combustíveis, enfim, imagina sanções contra os americanos. Então é muito difícil pensar que isso possa dar certo. Por exemplo, no primeiro governo Trump, a gente tinha um bloco econômico chamado de NAFTA, North American Free Trade Agreement, ou seja, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que o Trump considerava que era muito mais benéfico para o Canadá e México, porque promovia consecutivos déficits econômicos para os americanos. E aí ele anunciou algumas sobretaxas, trocando o nome do bloco, inclusive, para UNSCA. Professor, mas isso não é prejudicial para México e Canadá? Sim. E por que o México e o Canadá aceitaram? Porque melhor ter um bloco econômico imperfeito,
com alguns benefícios para os americanos, do que perder o mercado americano, ainda mais para México e Canadá, que dependem muito do mercado dos Estados Unidos, entende? Mesmo assim, o Canadá, acho que está chegando assim na gota d'água e ameaçou, segundo o ministro, inclusive da Energia, algumas retaliações contra os americanos. Primeiro, com alguns produtos, como por exemplo, aço, cerâmica e suco de laranja, colocando que pode colocar sobretaxas em importação desses produtos. Mas também, professor, vai ser um impacto muito significativo nas contas públicas americanas? Não, né? É muito mais simbólico do que exatamente um impacto muito importante nas contas públicas. Mas, uma coisa importante, o ministro da Energia, ele colocou a possível sobretaxa, possíveis impostos adicionais para exportação de energia. Aí complica um pouco mais. O Canadá, talvez assim, das principais lideranças do ponto de vista econômico, seja a exploração de combustíveis fósseis, a produção a partir da sua indústria de base, de papel, celulose, e também a sua indústria siderúrgica muito forte, e a produção energética. Tanto que, por exemplo, eles são os grandes produtores de alumínio, sendo que nem tem muita bauxita no território, mas eles importam a bauxita para fazer a transformação. É um processo que demanda muita energia, né? A gente chama de eletrólise ígnea, e eles conseguem transformar a bauxita em alumínio, porque sobra energia elétrica, que é exportada para os americanos. O Canadá está ameaçando colocar tarifas adicionais à energia para ser exportada pelos Estados Unidos. E aí, mexer com energia, claro que é muito complicado, porque energia mais cara significa automaticamente inflação, que talvez seja um dos principais problemas nesse momento para a economia americana. Será, galera, que ele vai conseguir brecar, então, esses anseios imperialistas de Trump, Donald Trump Jr. e também do Elon Musk? Enquanto isso, a gente teve também a discussão sobre o México, sobre a possibilidade de uma invasão territorial se o Trump considerar os cartéis como grupos terrotananã, e até mesmo a mudança do nome de Golfo do México para Golfo da América. E aí ficou a pergunta, né? Porque a Cláudia Sheinbaum falou que não era possível. Dá para mudar, tipo, o nome do Golfo do México para Golfo da América, como deseja o governo americano? Eu diria que depende. Se você pegar do ponto de vista interno, pode. Cara, a legislação americana ela prevê a mudança de nomes para fazer referência a ídolos do passado, a figuras históricas. A gente pode colocar, só para exemplo de discordâncias, o Rio, por exemplo, que fica quase na fronteira entre Estados Unidos e México, para os americanos é chamado de Rio Grande, enquanto os mexicanos chamam de Rio Bravo. O próprio Obama, por exemplo, no passado, quando foi presidente, ele mudou o nome do Monte McKinley para o Monte Denali, que faz uma referência aos povos do Alasca, sentido simbólico também, né? Tentando dar um pouco mais de importância para aqueles povos que têm alguns anseios separatistas frente ao governo federal, alegando que não tem sua história, enfim, respeitada pelo governo centro-americano. Inclusive o Trump quer até voltar, tá, para Monte McKinley, alegando que, enfim, né, não passa de papo furado essa questão de simbologia aos povos originários. Mas enfim, galera, pode fazer a mudança de nome, mas aí fica para os Estados Unidos. Agora, no cenário internacional, e querendo ou não, isso impacta, por exemplo, em mudanças de cartas náuticas, mapas oficiais de Estado, aí precisaria de autorização da ONU, de outros organismos internacionais e também dos países que fazem fronteira com esse mar. Por exemplo, México e Cuba. Galera, vamos imaginar que os americanos convençam os mexicanos. Vai convencer também os cubanos a fazer a transformação do nome do mar, né? Para Mar das Américas. Então isso vai ser, não vou colocar impossível, porque na geopolítica a gente sabe que nada é impossível, mas é praticamente impossível. E não acho que é uma coisa besta, acho que é uma coisa muito simbólica, caso tivesse a mudança do nome. É uma postura imperialista americana. Já em relação, galera, à Europa, eu diria que foi a resposta mais enfática e mais firme de todas. Inclusive indo até para o ponto de vista militar, hein? Lembrando que os americanos, com esse novo governo, Trump ameaçando sanções econômicas, falando mal de uma... Não o Trump, né? Mas o Elon Musk, falando mal do governo do Pedro Sanches, falando mal do governo do Olaf Scholz, falando mal do Keir Starmer, que inclusive, adiantei para vocês, né? Votou contra incluir a questão do aliciamento de menores, na questão do bem-estar, da educação infantil, a proposta, isso pegou muito mal para a sociedade britânica, né? Poxa, mas por que o Keir Starmer, então, está evitando tocar nesse tema? É uma tática também, e eu até coloquei para vocês, né? Poxa, existem pessoas dentro da Alemanha que estão minorizando, falando que um país de 85 milhões de pessoas não será influenciado por um mega bilionário que controla uma rede social.
Será, galera? Hoje tem live com a Alice Weidel, hein? Liderança da Alternativa para a Alemanha. Isso tende a dar uma explodir aí na popularidade em uma Alemanha que passa, segundo as próprias mídias locais, pela pior crise econômica dos últimos 75 anos. Ou seja, desde o final aí da Segunda Guerra Mundial. A situação tá complicada, né? Então essa guerra que foi instalada entre Elon Musk e Europa, e Trump também, e o continente europeu, principalmente na questão da Groenlândia, Dinamarca, né? A Groenlândia pertence à Dinamarca, começa a escalar também. A gente teve, por exemplo, falas do representante do Jean-Noël Barrot, que é o representante das relações exteriores da França, colocando que está fora de cogitação para a União Europeia permitir que outras nações do mundo, sejam quais forem, inclusive Estados Unidos, ataquem as suas fronteiras soberanas, colocando que isso é um claro recado para a Europa se tornar um continente forte e que a Europa precisa acordar para se fortalecer militarmente, já que o mundo entra numa era que assiste ao retorno da lei do mais forte e que a Europa não pode ficar se intimidando. O próprio porta-voz francês, por exemplo, colocou que sim, é uma forma de imperialismo e que nós europeus vamos nos conscientizar, nos rearmar e nos proteger. Ou seja, entendam, né? E até adiantando aqui para vocês, professor, você acha então que o Trump, essa doutrina Doral aí do Trump, né? De Donald Trump, ele tá afim mesmo de dominar vários territórios? Eu não acho, mas também não tenho fontes oficiais, tá? Juro para vocês, nem do Kremlin, como alguns acham, nem na OTAN, como outros acham. Acho que é muito mais uma forma de pressionar. O Trump sempre fez isso, ele joga a régua lá em cima para tentar chegar num acordo meio termo. A gente sabe da importância do Canal do Panamá, do Canadá, do México, inclusive para fazer com que os americanos tenham um superávit econômico e México e Canadá aceitem sobretaxas. Os americanos, eles já têm uma relação, inclusive militar, com a Dinamarca, inclusive com a Groenlândia. E ficar ameaçando talvez seja um jeito, né, de fazer com que a Dinamarca... A gente teve até palavras, por exemplo, das próprias lideranças locais, falando que não precisa fazer ameaça militar, que a Dinamarca está aberta a negociações, caso seja de interesse dos americanos, reforçar suas posições militares, fazer algum tipo de exploração mineral, enfim, em conjunto com os dinamarqueses, que está aberto às negociações. Lembrando que pós anos 2000, a Groenlândia conseguiu uma mudança, né, uma independência muito maior frente aos dinamarqueses do que tinha antes desse período. Então, assim, na minha concepção, é muito mais uma retórica para negociar de maneira bem efetiva, né, de maneira bem radical, para que os países se sintam intimidados para fazer negociações com Trump. Olha, a França pelo menos colocou que vão se rearmar e não aceitarão intimidações. A gente teve, por exemplo, a própria Alemanha, a partir do Olaf Scholz, colocando, olha, nas minhas conversas com outros líderes, há uma notável falta de compreensão do porquê os americanos estão dando essas declarações. Olaf Scholz, né, como sempre, o mais morno possível, até por isso popularidade abaixo de 20%, convenhamos. Poxa, eu não entendo por que os americanos fazem esse discurso. O que será que o Trump está querendo, né? Dá para entender o que o Trump está querendo. Europa, acorda, se rearma. Eu não vou deixar, né, não vou ficar sustentando a OTAN e vocês estão sendo ameaçados pelo Putin de um lado e agora pelo Trump, pelos Estados Unidos do outro. E aí, não vão fazer nada? Entende? A gente teve, inclusive, o próprio porta-voz da Alemanha colocando que as fronteiras não serão deslocadas pela força, independente por qual país queira deslocar as fronteiras europeias. Ou seja, a União Europeia respondeu, França respondeu, a Alemanha respondeu, a Claudia Sheinbaum colocando que chamará os Estados Unidos de América Mexicana, porque isso contém, por exemplo, em cartas, né, que lá do século XVII para os mexicanos. Então os países eles estão se mobilizando e creio eu, tá, que era isso que o Putin, aliás, que o Trump queria, porque sabe, né, que isso é essencial para tentar travar algum tipo de negociação. Mas de novo, é uma aposta arriscada. Principalmente tendo o Elon Musk como representante governamental e ele comprando essa briga com Espanha, com França, com a Alemanha, é óbvio que as relações tendem a ficar prejudicadas, com parte dos países. A gente teve, por exemplo, a Giorgia Meloni, que é uma liderança italiana mais de direita, parceira do Elon Musk. Então, que é mentira, que quem intervém na política dos países europeus não é o Elon Musk, mas sim o George Soros. Será que esse tipo de pensamento vai crescer agora nessas eleições europeias? É a questão que fica, mas com o crescimento de uma direita nacionalista aparentemente crescendo cada vez mais. Enquanto isso, a gente teve também o Keith Kellogg, que é o representante general americano, ex-general, né? Na verdade, na reserva. Representante para negociar a paz Rússia e Ucrânia, falando um pouquinho sobre como será o tom da negociação.
Ele foi bem claro, tá? O maior erro do governo Biden foi não ter conversado com Putin, alegando que, apesar do que a mídia coloca, os americanos também desejam a paz para a Ucrânia, mas sabem que essa paz não pode ser atingida sem uma negociação com Putin. Ou seja, deixando bem claro que o Trump e o Keith Kellogg chamarão Putin para travar algumas negociações. O Trump deu uma declaração bastante polêmica, cerca de 2 dias aí, colocando que ele entende os anseios, né, ou a retórica do Putin, colocando que quando ele era presidente dos Estados Unidos, não havia a mínima possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN. Na verdade, isso é mais ou menos, tá? Porque tivemos uma reunião da OTAN em 2008 que considerou a possibilidade de, no futuro, a Ucrânia entrar para a organização. Claro que considerar a possibilidade para entrar é uma distância bem grande, mas não é como se nunca tivesse tido esse papo, entende? Mas o Trump colocou que não havia a mínima possibilidade, mas que no meio do governo Biden, o Biden, que é um péssimo político e não aceitou negociar com Putin, houve um aumento dessa vontade e por isso iniciou-se o conflito. Ou seja, dá a entender que os Estados Unidos apoiarão a cessão de alguns territórios e conversas com Putin para travar uma negociação. Vai lembrar que até a França, que é uma liderança importante da OTAN e um importante apoiador aí, da Ucrânia, do Zelensky, colocou que a Ucrânia vai ter que se contentar e saber que existem novas realidades territoriais, ou seja, invasões que a Rússia fez a territórios importantes da Ucrânia, que vão ter que ser levados em consideração para uma nova divisão aí do território ucraniano. E para finalizar, pessoal, notícia bem importante também, que eu já adiantei, tô pitoniza aqui, hein, que ia acontecer, que é uma ofensiva da Turquia, uma possível invasão da Turquia ao território da Síria. A Síria não está com um governo totalmente consolidado. A gente sabe que, existe uma guerra civil na Síria, isso travado desde 2011, mas até antes mesmo dessa guerra civil da Síria, a Síria já tinha algumas divisões territoriais com alguns grupos mais atuantes, enfim. Isso não acabou com a ofensiva do HTS, a antiga Frente al-Nusra, que foi apoiada pelos turcos. A gente tem grupos, por exemplo, ainda apoiadores do Bashar al-Assad, existem membros do ISIS, os curdos que atuam no norte e nordeste do país e também aumentaram seus territórios depois que o Bashar al-Assad saiu do seu país, e claro, o HTS, esse novo governo liderado pelo al-Jolani, que talvez seja hoje o governo oficial da Síria, pelo menos tentando ser reconhecido internacionalmente. Só que a Europa já mandou recado. A gente só apoia se vocês não se tornarem extremistas islâmicos, impedirem a ascensão de grupos extremistas como o ISIS e respeitarem toda a diversidade étnica e religiosa, inclusive minoritárias. Grupos aí, por exemplo, de mulheres, grupos de outras religiões que não sejam islâmicos. A Síria falou aparentemente que estava tudo bem. O problema é que tem um país que não considera que está tudo bem. Erdogan falou que está pronto, suas tropas estão prontas, para combater os curdos que não aceitam abandonar a luta armada para a consolidação do HTS como única forma de governo na Síria. Era meio óbvio que isso ia acontecer, né? A Turquia apoiou o HTS para tirar o governo Bashar al-Assad, por quê? Porque pensa muito na democracia da Síria. Né, galera? Não tem bonzinho na geopolítica, seja Estados Unidos, Rússia, China ou até mesmo Erdogan, os turcos. É tudo jogo de interesses. Quando a gente percebe agora que o HTS está meio dividido, porque o Ocidente prega que haja um apaziguamento com os curdos, mesmo que eles não abandonem a luta armada, a formação miliciana, e a Turquia prevê que os curdos não podem se fortalecer nesse novo território, a Turquia coloca que se os curdos não abandonarem a luta armada, eles vão fazer uma invasão territorial. Já tivemos hoje lutas entre tropas apoiadas pela Turquia e também tropas curdas que participaram aí um embate no campo de batalha com 37 mortes. Posso ser sincero? Possivelmente é só o começo de uma grande ofensiva da Turquia, que era algo que os turcos queriam fazer. Eu ia falar desde a queda do al-Assad? Cara, desde antes, da queda do al-Assad, já existiam tropas turcas no território da Síria. Ou seja, a Síria está muito longe de um apaziguamento territorial. E galera, meio no improviso, mas é assim mesmo, porque geopolítica, as coisas acontecem de uma hora para outra. Eu venho trazendo para vocês nos últimos dias que no dia 10, também conhecido como amanhã, a gente vai ter a posse presidencial na Venezuela. Com todas as discordâncias que existem, o órgão eleitoral venezuelano, o exército venezuelano, os órgãos oficiais da Venezuela reconhecem o Nicolás Maduro, mas grande parte da comunidade internacional reconhece o Edmundo González, União Europeia, Estados Unidos,
E, nesses últimos dias, o Edmundo González, que estava exilado na Espanha, voltou para a América, fez uma visita à Argentina, fez uma visita ao Uruguai, conversou com o Biden, conversou com o Trump e também passou pela República Dominicana e pelo Panamá, inclusive se reuniu com várias lideranças ali latino-americanas e prometeu que vai, amanhã, no dia 10, assumir o seu cargo como presidente da Venezuela. A questão é que ele é perseguido pelo governo venezuelano e, teoricamente, se ele pisar na Venezuela, ele vai ser preso. Professor, ele vai mesmo para a Venezuela? Confesso que eu estou bastante curioso para saber o que vai acontecer. Ele jura que sim, tá? E se ele conversou com o Biden e com o Trump, é porque aparentemente algum tipo de resguardo, algum tipo de apoio ele tem. A Maria Corina Machado, que era a principal líder da oposição antes do processo eleitoral, lembrando que ela não pôde, né, concorrer, porque a justiça venezuelana considerou que ela apoiou as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela e ela era a favor da privatização da PDVSA, e aí ela tentou colocar Corina Yoris, foi impedida, colocou Edmundo González, mas ela ainda é, junto com Edmundo González, os líderes opositores. A Maria Corina Machado é vista como muito mais combativa, muito mais ativa, e Edmundo González, até por ter sido um ex-diplomata, é visto como um cara mais apaziguador, vamos colocar assim. E ela, depois de 5 meses, até porque tinha o risco de ser presa, participou de uma manifestação em Caracas, a um dia da posse presidencial. Pelas denúncias, né, pelas reportagens que vem saindo, o exército venezuelano, as forças armadas venezuelanas, pegaram a Maria Corina Machado. E, de novo, segundo a oposição, não de maneira muito pacífica. Aparentemente, as motos, os carros, os agentes que circundavam ali, que faziam a proteção da Maria Corina Machado, foram agredidos pelas forças venezuelanas e ela está presa. A gente não sabe exatamente aonde. A um dia do processo eleitoral, penso que foi muito estratégico para chamar de novo a atenção para a causa venezuelana. Eu sempre disse para vocês que o tempo estava a favor do Maduro, porque, convenhamos, a gente praticamente não fala mais nada, né, sobre a questão venezuelana, como falava, por exemplo, durante todo o processo de fraude, enfim, a não apresentação das atas eleitorais. Então, a Maria Corina Machado e o Edmundo González estão chamando a atenção novamente para uma causa que é a eleição não justa da Venezuela. E aí, galera, será que vai dar alguma coisa? O líder panamenho exigiu a libertação e a transparência acerca das informações sobre a Maria Corina Machado, bem como o Edmundo González, que, segundo a oposição, é o líder da Venezuela. E aí, galera, Edmundo González pisará no país amanhã? Quem de fato vai ser o presidente da Venezuela? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.